Fantástica essa história de Jonas, fantástico o que Deus fez na vida deste homem. Diz o texto em Jonas capítulo 1, versículo 1, vamos ler. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. É tremenda essa passagem, é muito linda. A gente vê aqui Jonas recebendo uma missão, recebendo uma convocação, um direcionamento de Deus para ir em direção a Nínive. Mas ele, por questões próprias, por questões que ele achava melhor ser obedecida, ser direcionada, ele prefere ir de encontro à vontade de Deus. Ele prefere ir para Tarsis, numa fuga desesperada daquilo que Deus desejava para ele. Lindo, algo de mais lindo que eu vejo dentro desse texto é o cuidado de Deus, é a soberania de Deus, é como Deus trabalha, é como Deus age, é como Deus desenvolve todo um contexto de história, de destino na vida de um filho, na vida de um ser humano, na vida daqueles que ele decide administrar. Jonas então entra nesse navio, diz o texto, que vai totalmente contra a direção que Deus estabelecera para ele. E diz aqui as Escrituras que vem uma tempestade sobre este navio, vem uma tempestade sobre ele, o mar se agita, as coisas se agitam, as coisas ficam fora do controle, algo de sobrenatural começa a acontecer naquele mar, ao ponto de quase despedaçar o navio. Mais adiante, nesse capítulo, nos versículos adiante, que você pode depois ler e conferir, você vê a tripulação desesperada. Você vê a tripulação e os marinheiros e aqueles que estavam viajando naquele navio desesperados, porque eles percebem que algo de estranho está acontecendo, algo sobrenatural está acontecendo contra aquela embarcação. Eu queria abordar 3 situações dentro desse texto apenas, porque tem um capítulo, esse capítulo de Jonas, a história de Jonas, o livro de Jonas, melhor dizendo, ele tem muitos ensinamentos, muitos princípios que podemos aplicar na nossa vida, mas eu quero abordar 3. O primeiro é que quando você decide navegar contra as correntezas do Espírito de Deus, da vontade de Deus que é soberana, que é boa, que é perfeita e que é agradável, isso ocasiona na nossa vida grandes tempestades. Quantas nós somos pessoas que hoje estão vivendo debaixo de grande tribulação, de grande tempestade, de grandes tormentas, porque decidiram caminhar conforme o seu próprio rumo, sua própria direção, suas próprias ideologias, suas próprias diretrizes de vida. E a gente vê, dia a dia, a gente se depara com pessoas entrando em relacionamentos que não eram a vontade de Deus, entrando em negócios que não eram a vontade de Deus, entrando em ministérios que não eram a vontade de Deus. Enfim, são tantas as situações e as circunstâncias que as pessoas acabam entrando e navegando contra as correntes do fluir da vontade perfeita e agradável. E aí a gente vê muitas vidas naufragando. Isso é comum. É comum nós nos depararmos com histórias de naufrágios. E um outro ponto interessante, o segundo, dentro desse texto, é que os homens começam a ficar preocupados e percebem que há uma ação sobrenatural. E eles lançam sorte para ver o que estava acontecendo, e a sorte recai sobre Jonas. E eles perguntam: quem é você? O que você fez para que os deuses estejam tão irritados? E ele diz que ele sabe o que está acontecendo e a culpa é dele.
E aí, chega num ponto extremamente culminante dentro dessa história, que os homens perguntam o que nós vamos fazer, porque eles já estavam perdendo as suas bagagens, tendo que jogar fora toda a bagagem, todo o excesso, todo o peso extra que poderia levar aquele navio a um naufrágio, poderia levar aquele navio a afundar. E isso é algo que acontece constantemente na vida daqueles que acabam por desobedecer a Deus. A sua desobediência não somente prejudica a ele, como também ocasiona prejuízos enormes em quem está à volta dele. As consequências da desobediência não somente atingem quem desobedece, mas atingem aqueles que estão em volta. E a gente vê isso no dia a dia. Pessoas que sofrem por seus filhos, pais que estão sofrendo por seus filhos, por eles decidirem navegar contra a corrente da perfeita e agradável vontade de Deus. Esposas que hoje estão colhendo prejuízos enormes, perdendo anos e anos de histórias, anos e anos de coisas construídas, porque alguém decidiu caminhar contra a correnteza da boa, da agradável, da perfeita vontade de Deus. Quando nós desobedecemos, o prejuízo é grande. Ele não somente alcança a quem desobedece, mas alcança a todos aqueles que estão ao seu redor. E o terceiro ponto, e o último, é que mediante esse esclarecimento para aquela tripulação de que o problema era Jonas e que ele estava desobedecendo a Deus, ele tinha a chance e a oportunidade de se arrepender, de falar: sou eu o problema, eu não quis obedecer a Deus indo de encontro a Nínive, e eu preferi fugir para Tarsis, e por causa de mim todo esse mal, toda essa tempestade, todo esse prejuízo alcançou a todos vocês, mas eu me arrependo e eu quero voltar para a direção. Não, Jonas, como muitas pessoas hoje em dia, Jonas, como muitas pessoas hoje em dia, preferem continuar na desobediência, preferem continuar no erro, preferem caminhar na direção contrária, preferem que a tripulação, Jonas preferiu que a tripulação, e ele sugeriu, Jonas sugeriu que a tripulação o lançasse no mar, o lançasse como um peso morto no mar, nas profundezas do mar. Infelizmente, há muitas pessoas que preferem ser lançadas nas profundezas das depressões, nas profundezas da solidão, nas profundezas do descaso, nas profundezas da tristeza, da amargura, do rancor, do ódio, do que se arrepender e voltar aos caminhos, e voltar na direção certa, e navegar na direção das correntes do Espírito de Deus, da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus. Jonas preferiu ser lançado ao mar. E o que você prefere? Esse é o momento de você decidir. Você prefere ser lançado nas profundezas do mar? Você prefere ser lançado à morte, ser lançado ao esquecimento? Ou prefere voltar e caminhar na direção do Pai?